Com dor de barriga, eu acho que é fome. É fome? Já vamos almoçar então. Bora continuar? Tô com plateia ainda que está escutando a Bíblia. Dá bom dia, Gabi. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Estamos em 1 João 5. Vitória sobre o mundo. Vitória sobre o mundo. A hora que eu falei vitória sobre o mundo, eu lembrei de Apocalipse. O livro da esperança. Estamos chegando nele, hein? Estamos chegando nele. Vitória sobre o mundo. Todos aqueles que creem... Capítulo 5. Todos aqueles que creem em Jesus é o Messias. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Glória a Deus. Assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tudo certo aí? Sim. Então vamos lá. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O testemunho sobre Jesus Cristo. Segundo subtítulo aqui do último capítulo, capítulo 5 do primeiro livro de João. O testemunho sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É este o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida é nossa por meio do seu Filho. É forte demais. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A certeza, outro subtítulo agora. A certeza da vida eterna. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E, como sabemos que isso é verdade, sabemos também
que ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem morte. Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Aleluia. Aleluia. Aleluia, é forte demais. Eu vou lendo e vou lembrando no meu caminhar desses 10 anos, tudo que eu aprendi, como que eu mudei. E eu sei, eu tenho a certeza em Jesus da minha mudança por causa de amigos meus que me conheceram como eu era antes e como eu sou hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus muda. Aceitar Jesus muda. O Espírito Santo presente dentro de nós e atrás de nós, nos dando direção, assim como diz lá em Isaías, não lembro o capítulo, mas tem uma passagem de Isaías que ele... Isaías. Eu acho que é Isaías, que fala que Deus é como uma voz atrás direcionando. Isaías, Ezequiel, Jeremias, eu confundo, eu não consigo decorar. É grande, né? A Bíblia, isso é grande. Quem decora a Bíblia inteira é porque o cara já está no nível forte demais. Mas vamos voltar, perdão, desculpa. Você já conhece, né? Eu vou embora. Minha cabeça vai que vai, assim. Vamos voltar. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os aguarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Desde que o cidadão lá no Éden mordeu o fruto proibido, né? Infelizmente. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus, com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro. E esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. E terminamos mais um livro, pessoal. Primeira carta de João. E a gente vai lendo e refletindo, lendo e refletindo. Esse finalzinho aqui eu lembrei de um amigo que frequenta outra religião, outra filosofia, outra religião diferente da minha, que cultua não sei quantos deuses, entidades, e é confuso, né? Logo que eu me converti, eu estava numa pregação na igreja lá em Itajaí, e uma das primeiras pregações sobre falsos deuses que eu escutei, o nosso pastor Júnior, deu uma pregação sobre a Índia, falando sobre deuses e Deus, né? Sobre Deus, verdadeiro Deus, e
e falando de vários países, incluindo a Índia. Se eu não me engano, na Índia, eu não sei se é mais de 3 ou mais de 5 mil entidades malignas, né? Que os indianos e o povo lá que cultua esses deuses aí, eles... Meu Deus, cara. O próprio... Tô pensando aqui, o próprio cara que frequenta, né? Congrega numa igreja dessa, num lugar que tem mais de 3 ou mais de 5 mil deuses, ele mesmo não conhece o próprio Deus dele, né? É muita bagunça, é muita bagunça. Daí a gente olha para a Índia, né? Não que o Brasil esteja perfeito, você sabe que o Brasil não está perfeito. Mas assim, num lugar que cultuam 3 ou 5 mil deuses, entidades, que na minha opinião, me perdoa, mas na minha opinião é tudo demônio para te desvirtuar do verdadeiro Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tu vê como é que tá a Índia, né? Tu vê como é que tá a Índia. Meu Deus do céu, cara, a gente vê nos filmes, né? Eu não tive o prazer de conhecer a Ásia ainda, mas quando eu vejo em filmes, né? O que é alguns países da Ásia, principalmente a Índia, alguns países politeístas, né? Você vê a bagunça que tá, a escravidão que eles vivem, e por isso que a gente tem que dobrar nosso joelho, pedir pro Senhor Jesus nos abençoar, salvar o Brasil, para que não somente cristianizado seja um país cada vez mais cristão, predominantemente cristão. Que Deus abençoe vocês. Vou parar de devagar aqui, senão daqui a pouco o vídeo está com 20 minutos. Que Deus abençoe vocês. Terminamos mais um livro. Vamos agora para a segunda carta de João, pessoal. Fiquem na paz do Espírito Santo, hein?